'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I'll get by. I just wanna be happy, happy tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Turning off my mind so I'll get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happy out tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. So every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I'll get by. I just wanna be happy, happy tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I'm turning off my mind so I'll get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happy out tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. So every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't ever know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy now. Buenas noites, buenas noites. Deixa eu ver aqui como é que tá meu áudio. Tá de buenas. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Não. Não. Espera aí, que nós vamos configurar agora o Paranauê. É brincadeira. Te ouvindo muito bem. Espera aí. Amostradinha, eu gosto assim. Vamos lá fazer logo a passagem desse A professor. passagem. Bora. Aê! Agora eu escuto todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Felipe, Verônica, Emily, Anthony, Junião, Jefferson, Maria, Warley. Bem-vindo, Warley. Pokémon novo na área. Opa, estamos por aqui. Você é sócio do Junião? Isso mesmo, sou gestor de projetos. Muito bem-vindo, viu? Qualquer coisa, eu pode me agradeço. chamar aí no privado depois aí. Pode deixar. Junião, se quiser reunir sua equipe, velho, ver qual é o problema que vocês estão tendo, maior dificuldade, e vocês ganharam uma mentoria comigo. Pode juntar a empresa toda e eu vou dar um atendimento para vocês de presente. Pode deixar. Marcar com eles e a gente vai conversando. Tá. Faz o levantamento de tudo que vocês estão precisando que a gente resolve de uma vez só. Perfeito. Maurício, vamos lá. Ó, eu disponibilizei lá na comunidade a gravação da aula passada, tá? Que foi mês passado. Então, para pegar bem, o ideal é pega a aula 1, aula 2 e assiste em sequência, tá? Para vocês entenderem bem de precificação, tá? Para dar um norte bacana. A gente vai estar revisando algumas partes da aula anterior para poder relembrar vocês e também para fortalecer para quem está assistindo pela primeira vez, para não ficar tão perdido, beleza? Marcelinho, meu príncipe. Voltei. A rocha, tudo seu. Eu vi que você estava dizendo que a gente vai fazer uma revisão, né? Isso. Eu andei pensando melhor falar logo tudo de novo, né? Então acelera, filho. Mete marcha aí. Muito conteúdo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tempão já que eu não apareço por aqui. Júnior, tá bem? Eu Jefferson sempre tá aí também. também. Opa! Boa noite, meu amigo. Boa noite. Deixa eu liberar aqui. Ju. Meu Deus. Cadê? Aí, apareceu. Tá aparecendo aqui, Marcelinho, de boa. Tá? Tá. Pode arrochar aí. Ju, bem-vinda, Flor. Aí, perfeito. E aí, pessoal, então vamos falar tudo de novo aqui. Eu acho que só o Júnior que estava na última aula, o Anthony também, né? Isso. E o Felipe. É melhor a gente falar tudo de novo. Então, pessoal, para poder a gente entender a precificação de produtos e serviços, primeiro eu quero começar de novo com essa pergunta. Como é que vocês calculam os produtos e serviços de vocês? Vocês podem me dar um feedback hoje? Pesquisa na internet. Vocês vão no chutômetro, tem um método para fazer esse cálculo? Pesquisa a média do preço dos concorrentes. Tá certo. Então,
Para a gente estar fazendo essa precificação, a gente precisa desses 4 pontos, né? Para a gente ter o preço de venda, que é as partes de despesas fixas, os custos variáveis, CMV do produto, lucros de investimentos. Tudo isso a gente vai englobar no preço de venda para poder você ter o seu lucro no final, certo? E para poder a gente ter isso, eu falei lá na primeira aula que a gente tem que ter uma organização financeira todo dia, todo mês, toda semana, depende do seu negócio, né? Todo dia aí é importante a gente estar olhando nossas contas e criando. E aí, para poder a gente ter toda essa estrutura, a gente precisa de um plano de contas, saber quais são as despesas fixas, os custos variáveis e seu custo de mercadoria vendida, certo? É o CMV. Para a gente estar estruturando todo o plano de contas, a gente tem que estar fazendo uma estratégia desse jeito. Eu vou passar essa parte bem rápido, porque acho que está gravado já, não tá, professor? Tá gravado e também é mais uma revisão. Mas a gente vai fazer na prática, eles vão ficar. Aí tira a dúvida, é tranquilo. Mas para relembrar mesmo, pode arrochar. Primeiro, é importante a gente ter um plano de contas da empresa. Ah, Marcelo, minha empresa é MEI, eu não gasto muito, não pago muita coisa, eu não recebo muita coisa. Gente, se você vende balinha, você vai ter todos os seus custos, você vai ter tudo. É necessário você criar um plano de contas já para poder você ir criando o hábito também, né, de estar organizando o financeiro ali da sua empresa. Então, para a gente começar aí com o seu plano de contas, a gente começa com essa estrutura aqui, básica, né, que são as entradas. Dá para ver o riscar? Sim. Ah, tem como riscar por aqui, ó. Tem como riscar aí no cantinho direito aí. Tem. A canetinha para rabiscar. Então, nós vamos ter as entradas, né? Que é tudo aquilo que você vende, serviço, produto. Perdão. Menos os custos variáveis. Que é tudo aquilo que a gente vai compor aí para poder vender o seu produto, né? Que vai ser o seu CMV aí. Para poder ter a venda. E aí nós vamos ter a margem de contribuição, que chamamos de lucro bruto. Me amarrei demais nesse negocinho aqui de riscar, velho. Aí a gente tira as despesas fixas, dependendo do seu negócio aí, água, luz, ou se for um produto que precisa de água e luz, ele já entra como custo variável, né? Que o custo variável é onde você fabrica o produto. E por aí vai. E temos o lucro operacional antes dos investimentos, que é o resultado disso aqui. Investimentos, lucro operacional, movimentações não operacionais, movimentações não operacionais. Um exemplo, eu fiz um investimento, né? Movimentação não operacional, eu fiz um empréstimo. E aí, como não tem a ver com o meu serviço ou o meu produto, entra como movimentação não operacional. Aí fica lá embaixo separado. Beleza? E aí temos o resultado líquido, que é com o... Pode falar. Margem de contribuição seria impostos? Margem de contribuição? Isso. Margem de contribuição é as entradas menos os custos variáveis. Ah, tá. Seria basicamente o lucro bruto aí, sem incluir despesas fixas, sem incluir investimentos e sem incluir movimentações não operacionais. Ok. Fala, Lucas, beleza? E aí, como é que tá? Bem. Boa aula aí. Valeu. Então ficaria basicamente assim o nosso plano de contas, né? Receitas de serviços e vendas. Aí tem os custos variáveis, que é os custos financeiros,
Custo financeiro, custo com produto, custos com venda e é isso aqui tudo. Custos variados. Margem de contribuição. Tudo tá aqui, ó. Não sei se é o povo que tá levantando a mão. Maria. Chegou, foi todo mundo. Aí. Aumenta um pouquinho, Marcelo. É porque essa imagem é pequena mesmo. Aí. Deu para dar uma Receita de clareada. venda. Valeu? Isso aqui é o plano de conta, gente. É sempre importante ter em todas as empresas, mesmo se você vender uma balinha na rua, é importante você já começar a criar o seu plano de contas da empresa, para poder você ter o controle desde cedo e não virar uma bola de neve no futuro. Aí nós temos também o fluxo de caixa, que é importante você ter esse controle diário, né? Para poder saber o que entra e o que sai da sua empresa. E vamos à precificação de produtos. Como eu disse lá no começo, para a gente ter a precificação de produtos, é importante a gente incluir a parte de despesas fixas, os custos variáveis, o custo, o CMV do produto, né? O custo de venda aí, e lucros e investimentos. Tudo isso a gente inclui no preço de venda, e aí a gente consegue ter um lucro, né, em cima desse produto. Pode falar, professor. Só para a galera que chegou agora, tá? Essa é a aula 2. Então, a gente estava dando uma revisão rapidona agora, para vocês não ficarem tão perdidos. Tá bom? Então, a gente fez um check-up aqui, um checklist do que foi trabalhado mais ou menos na aula passada. Tá? Mas a aula está gravada e está disponibilizada lá na comunidade. Então, volto a repetir para vocês. O ideal é assista a outra aula e assista essa gravação aqui de novo para vocês pegarem direitinho a precificação. Exatamente. Mas aqui a gente vai parar um pouquinho mais. Então, para a gente conseguir esse preço de venda, com o lucro, né, a gente precisa incluir todas as nossas partes de despesas fixas, os custos variáveis, o CMV do produto, lucros e investimentos. Beleza? Por isso que é importante a gente ter um plano de contas da empresa, né? Para poder a gente ter noção de todos esses valores aqui que estão sendo gastos em entrada e saída da sua empresa, né? Vou botar aqui. Aí, ó, como eu disse aqui, o preço ele tem que cobrir todos os custos do produto, impostos, comissões e etc. E ainda ajudar a pagar despesas fixas da empresa e ajudar a sobrar o dinheiro para investimentos e lucro. Então, todo o dinheiro que você ganha, que você recebe na empresa, não é, eu recebi um produto, eu paguei R$10 nesse produto, eu vou colocar 20% aqui de lucro e é isso, vai ser isso. No final das contas, você está perdendo dinheiro. Certo? Por quê? Para a gente facilitar aqui, a gente vai estar usando uma loja de roupas. Um exemplo prático aqui, a gente vai estar usando uma loja de roupas que, primeiro a gente vai calcular o preço de venda o preço de venda, ele é o CMV vezes o markup. O markup não é uma porcentagem aleatória que você pensa, vou comprar aqui R$100 essa camiseta e vou vender ela com 20%. Então, eu vou vender ela a 120, que eu vou ganhar 20% em cima. Tem todo um processo para poder você ter a porcentagem que você vai ter de lucro, que aí a gente usa como markup. Beleza até aqui? Ficou grande demais. Top. Então vamos lá. Custo de mercadoria vendida unitariamente, né? No caso aqui, a camiseta,
A gente vai estar usando uma roupa qualquer. O valor de compra dela, com o fornecedor, a gente compra R$ 50. A gente vai dar um brinde de custa uns R$ 10 pra gente. E a embalagem, que é R$ 2. Então, só o custo de mercadoria vendida já foi R$ 62. Já não é os R$ 50 que a gente pensava no começo. Então, para poder a gente vender essa roupa, a gente tem um custo aí de R$ 62 para a loja. Fechado? Guarda esse número. Aí, no caso aqui, a fórmula já ficou assim, ó. O preço de venda é os R$ 62 vezes o markup. Como é que a gente vai descobrir esse diacho desse markup, dessa porcentagem? Aí a gente vai pegar 1 menos porcentagem dos custos variáveis sem o CMV, porcentagem de despesas fixas, mais porcentagem de investimentos, mais porcentagem de lucro. Tudo isso sobre 1. A gente pega 1 e divide isso tudo para poder ter a porcentagem que vamos multiplicar lá com o CMV. O markup é um coeficiente que irá auxiliar na formação do preço. Sua única utilidade é inserir o preço aí. Isso aqui é o que eu já expliquei, né? Vamos para frente, vamos para frente. Isso aqui já foi falado. Então, a gente conseguiu descobrir parte de... agora a gente vai trabalhar a parte de despesas fixas. A gente descobriu aqui que o custo médio, que o custo de mercadoria vendida é R$ 62, vezes, aí vamos colocar o markup agora. Vamos começar com os custos variáveis. E é justamente aqui, né, que eu falei mais no começo, é bem aqui onde os fornecedores, onde os empresários, eles cometem esse erro, né? Que aí eles compram a mercadoria e já colocam uma taxação lá aleatória e acaba tendo muito prejuízo. Se eu tive um problema com uma cliente minha, que ela pensou que estava vendendo muito caro, tendo base os concorrentes dela, né? E aí, quando a gente fez o estudo dela de precificação, tinha um monte de coisa que ela estava perdendo dinheiro. Então, o importante nem sempre é vender e ganhar o cliente, né? Às vezes, o importante é a gente ganhar dinheiro também. É o que mantém as empresas. Então, para a gente ter essa noção aí de despesas fixas, a gente pega o total de receitas, total de despesas fixas, dividido pelo total de receitas, que a gente vai ter esse percentual. No caso dessa empresa aqui, ela tem R$ 1.000 de despesa financeira, R$ 2.500 de despesa administrativa, R$ 2.000 com folha pessoal e R$ 1.500 com serviço de terceiros, que aí ela tem uma despesa fixa de R$ 7.000 por mês. Ou seja, faça chuva, faça sol, vai ter que pagar os R$ 7.000 por mês da empresa. Esse é o termo de despesas fixas. Então, analisando quanto é possível vender a loja de roupas, viu que poderia faturar 20 mil. Aí a gente pega, voltando na fórmula aqui, né? Total de despesas fixas dividido pelo total de receitas. Então, as despesas fixas é 7 mil dividido por 20 mil, que é o faturamento, né? A receita dele ali. E vai gerar aí 35%. Ou seja, agora a gente sabe que 35% do que ele vende é para as despesas fixas, no caso, né? Agora vamos para CMV, custos variáveis. Sem o CMV. Marcelinho, Oi. então no caso, nessa última etapa aí que a gente fez todo esse cálculo aí para descobrir qual é a parte da minha venda que vai para para as custo despesas fixo. fixas. Isso. Beleza. 35%, né?
Isso, 35% do meu custo vai para... 35% da minha venda bruta vai para o meu custo fixo. Isso. Aí temos os custos variáveis, que são os impostos, né? Comissão e taxa de cartão. Aí 633. Aqui levantou tudo já, né? Porque isso aqui, basicamente, o empresário já consegue saber. Porque imposto é basicamente fixo ali, né? Dependendo da empresa. Vai Comissão depender da também e taxa de categoria cartão dela. também. Isso, taxa de cartão também. Como isso aqui é uma empresa mais fácil de trabalhar, né? Aí tem os investimentos. Os investimentos vai 5% e ele quer 10% de lucro de cada roupa que vender. Aí a gente coloca o markup. Aí vai ficar 1 sobre 1 menos... Oh, meu Deus. É aqui que risca. Despesas fixas, porcentagem de despesas fixas, mais porcentagem de impostos, mais porcentagem de comissão, mais porcentagem de taxa de cartão, mais porcentagem de investimento, mais porcentagem de lucro. Era que estava aqui, né? Tudo isso aqui, ó. Tudo Agora, isso a gente coloca para decimal. Oi. agora sobe lá, Marcelinho. Isso. Essa taxa de investimento, sou eu que escolho, essa de lucro também? Sim. Entendi. 3, 4, 5. Ok. Mas aí você vai ter que pensar, eu quero 100% de lucro. Você não vai vender nada. Não é porque a somatória dessa coluna valor médio, ela não dá 100%. Entendeu? Eu fiquei nessa dúvida. Isso. Não vai dar 100%. Até porque tem custos variáveis. E aí a gente coloca tudo, faz a soma e dá 0,38, né? Pega 1, divide por 38, dá 2,63. Esse é o nosso markup. Fechou? Fechou. Essa é a porcentagem que a gente vai colocar para poder pagar tudo da empresa e ainda ter 10% de lucro. Entendeu? Entendi. Então, o preço ideal de venda é 62 vezes 2,63. Então, a peça de roupa que a gente vai vender, a gente tem que vender a 163,06 para a gente ter 10% de lucro depois que pagou tudo. Pode falar. Olha que coisa interessante. A pessoa que é leiga e está abrindo uma empresa, ela vai pensar o seguinte: a minha blusa custa 62, eu vou vender ela a 124 e vou ter 100% de lucro. Esse é o erro. Só que esse não é o lucro líquido, não é um lucro real. Entende? Sendo que nessa matemática que o Marcelo fez, a pessoa está vendendo a 163 e de fato ela está tendo 10% de lucro. Entendeu? Isso. Sendo que 10% de lucro aí daria R$16,30. Se a gente fizer a soma naquela tabela anterior, ela vai dar 72% na tabela anterior, na tabela de cima. Ou seja, você pode até aumentar a tabela, a sua margem de lucro. Volta lá para cima lá, Marcelinho, rapidão. Aí, ó. Se a gente pegar aí, ó, e somar, nós temos 35 mais 6, mais 3, mais 3, mais 5, mais 10. Deu 62. Deu 62. Então, se a gente pegar quem tem 62 e o total é 100, nós temos 38 ainda para trabalhar. Então, Marcelinho, me corrija se eu estiver errado. Desce lá para baixo lá, Marcelinho. 162, 163,06, esse é o valor mínimo que eu vendo para ter 10%. De lucro. Mas se eu pegar lá em cima e alterar na fórmula, em vez de colocar 10, eu colocar 48, eu descubro o meu limite para eu ter 48% de lucro. Então, eu consigo ter uma margem de até onde eu posso negociar. E aí você não vende, né? 48% de lucro. Não, você não vai vender, mas você tem uma média, uma organização, um limite, né? Seria assim. Pô, bacana. E aí a gente tem a prova real aqui, né?
de 163, nós temos 6% de imposto, 3% de comissão, taxa do cartão. Isso aqui de comissão é engraçado, né? Porque aí muitos vendedores eu já vi reclamando, caramba, eu vendi 100 mil e ganhei R$ 100 de lucro, mas é porque não consegue ver tudo que tem por trás daquele preço que ele está vendendo, né, no faturamento. E aí a comissão dele 3%, R$ 4,89, taxa do cartão 3%, R$ 4,89, mercadoria R$ 62. Margem de contribuição, lucro bruto, R$ 81,50. Aí a gente entra com as despesas fixas e os investimentos, e aí sobra os 10% de lucro. Essa é a prova real. Fechado até aqui? Sim. Alguma dúvida, galera? Eu sei que é muita matemática. Eu tenho uma dúvida aqui, ô professor. A Rocha. Esse investimento aí, 5%, ele não entraria dentro do lucro líquido? Ou não? Não. Por quê? Porque o investimento é... Porque o lucro é tudo aquilo que sobra, né? Compreende? Sim. Então, o que acontece? O investimento, você vai pegar o dinheiro e vai reaplicar ele. Provavelmente, o lucro dele vai ser quando tiver o retorno. Na verdade, esse investimento é para o porquinho sempre estar crescendo. Então, seria uma reaplicação dele para crescimentos futuros, senão a empresa para e estagna. Até porque ainda tem as... É porque é difícil de entender no seguinte cenário. É difícil... Oi? Pode falar. Eu só concluir aqui. É difícil entender porque todas os custos que eu estou vendendo, tudo que eu estou vendendo aqui é custo. Aí eu vejo a palavra investimento, por exemplo. Certo. Investimento para mim não é custo, entendeu? Não, aí eu estou tentando entender se isso também não seria parte da minha margem e depois de que é parte da minha margem de lucro, por exemplo, eu invisto, entendeu? E não antes. O que acontece? Quando a gente fala em investimento, a gente pensa em ação, banco, não é isso? No caso aqui, vamos supor, marketing. Marketing é um investimento. Pronto, já matou a pau já. Então vai ser um custo, entendeu? Fechou? Entendi, beleza. Marketing, inúmeras coisas. Um curso de... Capacitação de colaborador. Capacitação, colaborador, premiação. Entendi. Investimento é tudo que vai fazer a sua empresa crescer mais. Não é um... Então, não é investir aqui em bolsa, vou investir... Não é investimento no sentido, isso daqui que sobrou de cada venda, eu vou aplicar para esse dinheiro... Não, é investimento na minha empresa, no crescimento da minha empresa. Exatamente. E agora vamos para a precificação de serviços, que eu acho que é o que o povo mais quer aqui, né? Todo mundo mexe com serviço. Vou beber uma água aqui. Professor! Diga. Como é que você faz a precificação do seu serviço? Até antes dessa aula eu pesquisava na concorrência. E agora? Agora eu vou ter que quebrar, ainda bem que eu tenho calculador e sou bom com número. Aqui não é bom com número, chama o Marcelo no privado, viu? Então, a precificação de serviço, ela segue basicamente a mesma lógica, né? Só que a gente não tem o custo de mercadoria vendida, porque é serviço. Fechou? Despesas fixas por hora vai ser o seu custo, né? Despesas fixas por hora e o custo de serviço vendido. Vamos trabalhar com esses nomes. Para poder a gente fazer pensei que o Jefferson tinha levantado a mão. Para a gente fazer a precificação de serviço, a gente vai englobar parte das despesas fixas por hora, custos variáveis, custo de serviço vendido por serviço, isso mesmo, lucros e investimentos. Primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular o preço é conhecer as suas horas produtivas, ou seja, a sua capacidade máxima de venda está atrelada ao tempo que você tem para poder prestar o serviço. Então, vamos supor, professor,
Quanto tempo é a sua mentoria? Uma hora. Uma hora, geralmente uma hora. Beleza. Então, essa seria... Mas, claro, né, que vai ter outras análises que você faz, e aí você tem que atrelar tudo isso ao valor do seu serviço. E aí é que a gente vai estar usando o exemplo de um salão de beleza, com 1 hora de duração, o corte de cabelo. Aí nós temos despesas fixas por hora, custo de serviço vendido, vezes o markup. Despesas fixas por hora. A gente pega nossas despesas fixas dividido por horas produtivas. Como é que a gente faz isso? Número de profissionais produtivos. Aí nós temos, né, todo mundo aqui, secretaria, limpeza, recepção, entre outros, não vai contar. No caso, a gente está falando do corte de cabelo, né? Então, temos 2 cabeleireiros, barbeiros, como quiser chamar, e horas máximas produtivas por dia, média por pessoa. Então, 7 horas de 7 horas. Isso. Por pessoa, né? Dias trabalhados no mês, 26 dias. Que acho. É mesmo, né? Tem dó dos bichinhos, não. 7 dias. Só folga uma vez na Mas a semana. gente tá falando aqui de gente autônoma. Não tinha nem que ter essa folga, não, velho. Coitadinho. Domingo tinha que abrir também. Não, mas é bom que acorda o povo para não ficar no CLT. E aí nós temos horas produtivas no mês de 364. É isso? Percentual de produtividade, nós temos 70%. Pode falar. O Lucas falou um negócio aí, mas bem engraçadinho. Porque ele trabalha mais de 7 horas por dia. Ele trabalha, se brinca, mais de 26 dias da semana, do mês. Uai, é isso que eu tô dizendo aí. Eu tô dizendo aí. A nossa carga de empresário é maior. Meu amigo, eu trabalho 18 horas por dia, das 8 às 21. Feriado, fim de semana, não sei nem o que é. Faz tempo que eu não sei o que é isso. Na hora que eu fui parar aqui, eu falei, peraí, velho. É isso que eu tô dizendo mesmo. Eu tô me lascando aqui, vou botar pro CLT. Eu também já nem sei mais o que é isso. Fala, Jefferson. Pode falar, Jefferson. Tá tendo vaga para professor? Eu acredito que professor trabalha menos. O professor trabalha não, ele dá aula só. É isso que eu É ia dizer. verdade, não. Ele Primeiro falou que abandonou a escola, agora vai ser só empresário. Mas Primeiro eu abandonei, já tem 2 semanas que eu sou 100% Primeiro que professor empresário. não trabalha, né? Primeiro que dar aula é bem diferente de trabalhar. Só dá aula. Verdade, Lucas. Eu falava isso para meus professores do ensino médio. Ei, professor, tu trabalha ou só dá aula? Rapaz, ficavam putos comigo, viu? E agora tu tá só dando aula, né, ô safado? E era da origem ainda, professor. Ai. Então tá, vamos lá. É interessante. É interessante a gente falar sobre essa parte de precificação de mão de obra, justamente para ter uma noção de como precificar, o quanto aqui de fato vale a nossa hora. E a partir do momento que a gente se torna empreendedor, a gente compreende que a gente está trabalhando da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, acaba sendo uma coisa muito louca. Mas é gratificante, é gratificante. Tem meses que dá vontade de arrancar todos os cabelos da cabeça, mas tem meses que você fala assim, cara, valeu a pena ter apostado nisso aqui. Né? É interessante. Cadê a setinha? Aqui. Então, só para a gente concluir essa parte de horas produtivas, o percentual de produtividade, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, né?
Então, mesmo que meu Lucas aí que trabalha 18 horas por dia, a gente não consegue dar 100% aí de capacidade, né? Então, a gente nunca deve colocar 100%. Então, aqui aí foi colocado 70% da capacidade do atendente, né? Que aí a gente conseguiu o valor aí de horas produtivas mensal, 254 horas. Fechado? Olha esse Fechado. número. Pode falar, Jefferson. Só uma pergunta. Como você, no quadro anterior, volta lá rapidinho, no anterior que você estava, em relação a essa parte da questão do percentual de porcentagem em relação à produtividade. Certo. Tá. Como é que você trabalha isso no, por exemplo, você pegou o ramo de cabeleireiro, né? Que é um ramo bem, hoje de fato está sendo bem disputado no mercado. Quando você abre o salão e na hora de fechar tem uma fila enorme, o que que você faz? Você manda o cliente para casa ou você atende? Depende de você. O que você acha? Então, aí então, de certa forma, você está me dizendo que o 70% seria mais ou menos uma margem na qual poderia ser utilizado como uma base apenas, né? Porque, de certa forma, se alguém chega aqui no meu escritório em plena 7 horas, 8 horas da noite e fala assim, Jefferson, eu quero comprar uma casa com você. Eu não vou Você mandar vai o cara vender. para casa, eu vou vender para o cara. Então, eu acredito que Claro. essa margem dos 70% aí, ele varia muito de acordo com aonde está como está a organização profissional do cara. Mas amanhã também eu não trabalho se eu vender essa casa hoje, então já equilibra um Pois pouco. é. É a produtividade da pessoa também, né? Você também não vai Lucas, conseguir Lucas, se eu pagar vendesse essa ali casa hoje, toda amanhã eu hora. iria viajar. Olha aí, tá vendo? A gente já perdeu um dia inteiro, pô, de produtividade. Não, estaria me pagando, estaria me pagando. Vamos ser bem claros, estaria me pagando. Você vê assim? Eu acho que o Lucas não vê assim, não. Esse percentual de produtividade que o Gerson falou é porque ele quis questionar assim: como que eu faço para escolher? Vamos supor, tem um dia que você não vai estar bem. Sim, Tem um dia que não vai ter sete horas que você vai trabalhar, porque às vezes falta uma pessoa marcada. Aí essa então hora seria vai ser como se fosse uma ociosa. média. Essa hora ela vai ser ociosa. Mas a maioria do povo Vai que é ser empresário bate todo esses dia, 70 a mais. todo dia, o mês inteiro. Vamos supor, eu preciso fazer uma análise financeira. Eu sou ser humano. Vai chegar um momento que eu vou falar, meu Deus do céu, eu tô vendo é tudo embaralhado já. Tu começa a ver um monte de planilha aqui, aí você para um pouco e descansa. Entendeu? Você não é 100% ali no trabalho. Cara, por isso que eu acredito que é importante na organização empresarial sempre ter um acompanhamento de líderes e, de fato, compreender o seu público, para quem você está trabalhando, né? E com quem você está trabalhando. E realmente, essa margem do percentual de produtividade, sim, é uma métrica que dá para utilizar para a gente ver o quanto a gente foi produtivo dentro do mês. Sim, tendo uma margem aqui, hoje, esse mês, vamos supor que utilizando todos os dias de trabalho que eu utilizei dentro desse mês aqui, deu uma média aí de 70% de esforço diário. Cara, é bacana, mas como é que a gente chegar nesse ponto, ultrapassa ele? Realmente é tendo um acompanhamento de profissionais da área, da nossa área mesmo, que é importante. Eu acredito Isso. que seja dessa forma. No caso é porque isso aqui é mais a questão de precificação mesmo, né? Para poder você entender que o ser humano, porque o que acontece? A gente está prestando um serviço. Então o ser humano ele não vai ter a capacidade de ter 100% ali de horas produtivas. Então você não deve botar 100%. Você fala assim, eu consigo dar 90% de mim. Aí você coloca. Mas aí tu vai ter que se garantir também no serviço. Entendi. Entendeu? Mas 100%, 100%, 100%. É porque sempre tem imprevistos, né, Jefferson?
Querendo ou Sim. não, sempre tem imprevistos. Então a gente não pode botar ali 100% de capacidade máxima. E outra, você sabe o jeito que você trabalha. Se você parar para analisar de fato, você sabe se você produz ou se você procrastina. Então, por Uhum. exemplo, no meu caso, eu sei que eu bato uma média de 80%, 85%, mas eu durmo 5 horas por dia, de segunda a sexta, entende? E eu ainda trabalho domingo, eu só folgo sábado. Mas por quê? Daqui 3 anos eu estou aposentando. Então eu tenho a meta clara, bem definida, objetivo. Lucas também faz isso, o Júnior também faz isso. Acredito que Gerson também está nessa pegada. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas que são mais empresários. Entende? O dono do negócio, nos seus primeiros 5 anos de negócio, é escravizão. Depois dos 5 primeiros anos, que você começa a tirar um pouco o pezinho da senzala. Tá? Não estou no quesito racista, estou dando um exemplo concreto para fixar na cabeça de vocês. Então, com mais 5 anos, aí beleza, você já fugiu da senzala, você já começa a caminhar. Então, velho, é 5, 10, 15 anos. Entende? Então, assim, tem muita gente vai bater acima desses 70, vai, mas geralmente quem é empresário e dono do teu negócio. Entendeu? Ou quem tem um propósito muito grande e vê que a empresa tem o reconhecimento para isso. Mas a maioria das pessoas que trabalham CLT ou com o servidor público, eles não batem esses 70%, velho, não bate. Eu nem tento. Mas o interessante, professor, é voltar para o que eu tinha dito, né? É estar próximo, né, de tanto de orientadores quanto de pessoas que já alcançaram o sucesso que você almeja. Não dá para, Sim. por exemplo, a gente como microempreendedor, empresário, né, do ramo, não consegue ter, cara. Infelizmente a mentalidade ou o que passa na cabeça deles ou o que eles consomem não é o mesmo que Primeiro a que gente o consome. CLT não Então tem não nem dá, tempo para pô. nada. Tem sim, para cervejinha, pro final de semana, podia, É aquela dia coisa, é o útil, ambiente, né? Me diga com é o quem tu ambiente, andas e eu lhe digo até onde você pode chegar. É o ambiente, não tem como. Isso é verdade. preconceituoso, viu? Vai, Marcelinha Rocha. O negócio é impulsionar o CLT para subir também, gente. Oxi. Não, sem o CLT a empresa não cresce, CLT galera. também é gente, Reclama né? não. CLT também é gente. Cara, é foda, velho. Eu amo Então tá, CLT. então Sem ele a empresa não cresce. Para de falar mal do CLT. a gente descobriu aqui as horas produtivas são 254 horas no salão. Fechou? Despesas fixas no salão. Despesas financeiras, R$ 500. Despesas administrativas, R$ 3.000. Despesas com folha pessoal, 2.500. E serviços de terceiros, 1.500. Total, 7.500 fixos. Como eu disse lá no produto, faça chuva ou faça sol, a empresa vai ter que pagar esse valor aqui porque ele é um custo fixo. E a gente tem que colocar no preço, claro. Então a gente pega os 7.500 dividido pelas horas, 254 horas, e vamos ter o valor de R$ 29,52 por hora. Então, o salão, para poder ele ficar vivo, para poder ele ficar em pé aí, para poder estar funcionando, ele tem um custo de R$ 29,52 por hora. Beleza? Agora vamos descobrir o custo dos serviços vendidos. Custo do serviço vendido é basicamente o CMV aqui no salão, né? Só que aqui a gente vai usar 1,50 de shampoo, condicionador a gente vai gastar R$ 1 e lâmina descartável a gente vai gastar 50 centavos. Então, o custo de um corte masculino é de R$ 3. E ressaltando que isso aqui são apenas valores aleatórios, viu, galera? Só para poder a gente ter uma base. Aí já temos aqui a hora do salão, o custo que o salão tem por hora, o custo do corte de cabelo. E aí vem o markup. O markup de serviço, ele vai incluir custos variáveis,
sem o CSB, mais investimentos, mais o... Oxe, é desse lado. Mais o... Estou tentando riscar aqui na tela errada. Porcentagem de investimentos mais porcentagem de lucro, que vai te auxiliar aí para poder ter a formação do preço. Quais são os custos variáveis desse salão? Aí temos aqui os impostos. É o que dói na gente hoje em dia mais aí, né? Custo variável, comissão, 10%, porque a gente está falando de serviço, né? Serviço aí geralmente tem a comissão muito acima do que o de produtos. Taxa do cartão. Lucros e investimentos que a gente vai aplicar na empresa, para a empresa crescer mais, sempre. E o lucro, como é serviço, o lucro é sempre maior. Então, a gente tem um lucro aí de 30% para poder alcançar. Fazendo aqui a soma. Dá 1/46. Impostos, comissões, taxa de cartão, investimento e o lucro que eu quero. 1 menos 1. 1/0,46, que é a soma disso tudo, dá 2,17 de markup. Assim, aí. Que é a porcentagem que a gente vai multiplicar aí com nosso preço. Então, o nosso preço ideal de venda para esse corte de cabelo, quando você chega no barbeiro e fala, caraca, bicho, 50 conto tá caro. Aqui, no caso, para poder você ter 30% de lucro de cada corte, você tem que vender esse corte a R$ 70,56. Fechou? Alguma dúvida? Pode falar, Jefferson. Dá até a impressão que é CLT, porque basicamente você mostra uma ideia de como se a gente estivesse pagando para sobreviver, para ser mais exato. Né? Porque hoje, quando você precifica a sua mão de obra, né? Por exemplo, está aí a R$ 70 o corte, boa parte dos seus clientes não vão querer pagar, para ser mais exato, levando em conta a concorrência, levando em conta vários fatores. O que acontece? Existe um ditado que fala que o empresário ele não paga impostos. Ele repassa o imposto no seu produto ou serviço. Entendeu? Então, se você fizer a precificação errada, você pode estar perdendo dinheiro. Então, tipo CLT, não. É seu serviço. Entendeu? Isso mesmo. Até porque não existe empresa sem CLT, velho. E outra, todo mundo nasceu pelo CLT. Todo mundo nasceu pelo CLT. Mas eu nunca trabalhei por CLT, mas o seu sustento e sua educação veio de alguém que trabalhou do CLT. Entende? Exatamente. Então, assim, o objetivo é você saber precificar o seu produto. Por quê? Cara, já vi muito consultor empresarial falar: a média de lucro do seu produto é XYZ. Então, se você está gastando X, multiplica por 130, por 140, por 150. Porque não sabe fazer essa matemática. E, de fato, a matemática é chata pra cacete. Tem todo um estudo por trás para poder você entender aquilo que você está recebendo. A pessoa fala, vamos supor. Pode falar, Warley. Pode falar, Warley. Não. Pode concluir o pensamento aí, eu falo depois. Beleza. O que acontece? Se a gente vê aqui o custo de um corte de cabelo, nesse caso, é um valor aleatório. Mas para esse cabelo ser cortado aqui, o custo variável dele é R$3. Aí a pessoa pensa, caraca, eu tenho um custo de R$3, então eu vou vender o serviço aqui a R$10
E é isso, entendeu? Não, vou vender a 30 que eu Vou tenho. vender a 30 que eu vou ter A margem de lucro é gigante. 3% de lucro. Mas aí tem todo um custo por trás, tem todo um back office ali do que vai acontecer com a sua empresa, de como você vai manter a sua empresa. Então você vê o faturamento lá, 50 mil por mês. Eu já vi um caso assim. A empresa ela faturava 50 mil e no final ela estava negativa, entendeu? Então é importante ter essa precificação. É igual, vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Por que o setor varejista vive quebrando no Brasil? Porque a precificação deles é extremamente difícil de fazer. Por quê? Os produtos deles têm baixa margem de lucro, baixa rotatividade, alta durabilidade. Então não gira e o imposto vai variando. Então, às vezes você comprou um produto que uma geladeira mês passado com o imposto X, com a taxa X, que quando virou um mês, ela ainda está no preço anterior, mas o imposto, a taxa dela já mudou. E aí diminui mais ainda o seu lucro. Sem falar que, qual foi a última vez que você trocou uma geladeira? Então, por isso que as empresas no setor varejista, igual o Casas Bahia, Magazine Luiza, sempre quebram no Brasil. O maior exemplo que a gente teve, por exemplo, foi Ricardo Eletro, que já sumiu, e agora a própria Americana, que está sumindo. Entende? Então, assim, você saber calcular o preço exato do teu produto faz com que você tenha segurança para ele não quebrar nesses momentos de crise. Pode falar, Wally. Tá me ouvindo aí? Tranquilo. Ah, maravilha. Sim, eu achei interessante justamente o exemplo que você deu, né? Então, o valor deu 70 contos, supondo que fosse R$ 1 o shampoo, né? Uhum. E isso eu acho interessante, justamente essa questão que o professor falou, acerca principalmente do setor varejista. E além dessas questões, o LTV ali é diferente, você ainda tem a questão de competição de preço. Então, tem muito Exatamente. tipo de empresa que eles abaixam o preço e o consumidor brasileiro ele vai muito nesse viés. E aí eu acho interessante que às vezes até falo para os meninos que isso também tem muito questão com o nicho de moda. Nicho de moda você não para Uhum. calcular direito o quanto de margem, por isso que a margem costuma ser mais apertada. Então eu acho interessante porque alguns produtos você vai ter que ganhar na quantidade de vendas. Por exemplo, Do vende tantos volume. serviços aí. Exatamente, você vai ganhar no volume, ao invés dele mesmo um serviço só se pagar por si, né? Entendi. Exatamente. Só expressando assim meu pensamento mesmo. Mas aí você tem que ter uma estratégia de marketing muito grande para poder você vender mais e mais barato. Para poder você ficar Sim, basicamente no 0 a 0, entendeu? sim. Entendeu? E ter um produto que ele tenha um custo baixo, por exemplo, igual o Lucas, igual eu, a comunidade. Cara, é um produto que o custo operacional em si, ele é baixo, porque não existe uma estrutura física, não existe o aluguel, água, luz, telefone, entendeu? Funcionários. Então, no começo, ele se torna um custo baixo. E aí, conforme ele vai crescendo, que você vai montando a caixa, e você vai estruturando e aumentando, entendeu? Quem trabalha com produto digital tem esse privilégio, de poder fazer o produto ter uma margem grande, escalonável, entendeu? Com baixo custo. Pelo menos para se iniciar, porque depois que desenvolve também não fica tão baixo assim, não, porque a gente passa a ter um design gráfico para a comunidade, um gestor de tráfego, um social media, e aí você começa a ter os funcionários internos, mesmo sendo digital. Mexi nos negócios aqui, deu tudo errado. Aí. Então, só para a gente finalizar o raciocínio aqui, é a prova real dos 30% mesmo, né?
Então, R$ 70,56, ele teve R$ 6 de imposto, ou 6% de imposto, a 4,23. 10% de comissão, que é R$ 7,05. 3% de taxa de cartão de crédito, 2,11. E o CSV de R$ 3 ali, que foi o shampoo lá, né, que a gente viu. E aí todo o custo, toda a margem foi 54,17. Aí a gente inclui despesas fixas por hora, que é o da empresa que a gente viu lá no começo, que para poder o salão se manter, ele paga R$ 29,52 por hora. E o investimento de 5% para a gente estar reinvestindo na empresa. E aí nós temos um lucro de 30%, que dá 21,13. Então, para poder a gente ter um lucro aí, a gente tem todo um custo por trás, né, na empresa, e faz a diferença todinha. E aí a gente finaliza com a frase que eu também falei na aula passada, que é um preço errado para cima pode fazer você perder um cliente. E um preço errado para baixo pode fazer você ganhar um cliente, mas perder dinheiro. Então, aí é com o empresário, né? Com o gestor, com o gerente. E depende de vocês agora. Beleza por aqui, pessoal? Alguma dúvida? Choros, lamentações? Bacana Tapas na demais, cara? Marcelão. Bacana demais, velho. Eu acho que isso é muito importante. Todo mundo, sem exceções, Tem negligencia, exceções. velho. Sem exceções. Negligencia, não faz, exceto pessoas que realmente já têm essa preocupação desde a veia, né? Por exemplo, Tem a ver. trabalha com números, com contabilidade, vai abrir um negócio, já sabe que não vai errar aí. E eu acho muito importante trazer esse tipo de conteúdo. Eu, por exemplo, repensei minha esteira de produtos inteira aqui agora. Eu pensei que era só eu. Ô, Lucas, por que você cobra R$ 10.000 na mentoria individual? Meu amigo, porque meu colega cobra. Sabe o que eu usava para precificar? 3 Cs da precificação, velho. Meu concorrente, meu custo e meu. Putz, fugiu agora o meu terceiro C. Me lembrei, Juninho. Concorrência, custo e. Esqueci outro. Aí eu pegava, fazia uma média dos três e ó. Chablau. Markup, nunca nem vi. Nunca nem vi. Ouvi falar tanto dele hoje que eu vou sonhar com ele. Foi sonho. Foi sonho. Marcelo, acho que eu vou ter que marcar uma reunião contigo, cara. Bora. Só chamar. É sério, de verdade. Agora eu me senti impotente na minha profissão. Eu acho que eu estou trabalhando de graça para os outros. É. Para Ou quem você tá com está uma pagando, empresa, né? Para para quem, igual por exemplo, ó, trabalhar. o Felipe que abriu empresa há pouco tempo, a Emily que está organizando a dela para abrir até dezembro, tem que ter essa ideia. A Erisvânia que está voltando para a área de personal, tem que ter uma ideia. Você não tem que vender o seu personal baseado no concorrente, entende? Então, assim, tem que ter uma noção, velho, direitinho dessas coisas para não ter perca, velho. Não ter E a perca. valorização também do trabalho, né? Aí entra todas as áreas aí, entra o marketing, entra tudo para poder você vender no preço adequado. E esses Sim, dias eu vi também uma publicação que eu achei muito interessante, né? Que tudo o que acontece na sua empresa reflete no financeiro, para cima ou sim. para baixo. Então, precificação, trabalhar bem o marketing, tudo vai refletir no seu financeiro da sua empresa. São a E, criação dos processos empresariais. exatamente. E é como eu disse lá na primeira aula, né? Que eu dei. Não importa o seu faturamento, você pode faturar 100 mil no mês. O que importa na empresa é o lucro que você tem por mês. Fechou? O Arley, pode Entendi. falar. Então, a partir dessa base, eu consigo já conseguir aumentar o meu ticket médio através de, por exemplo, a construção do meu brand, porque o que acontece? Dentro da empresa hoje, a gente está aumentando nosso ticket médio, né? Então, a gente tinha uma Sim. base ali de R$ 1.500 e hoje a gente já está por 4.350. Só que, geralmente, só que aconteceu exatamente isso que você falou. Poxa, tá, eu cheguei num ponto aqui, tô só no feeling. Agora eu vou ter que sentar aqui
e colocar o lápis na mesa, para ver se ainda assim, lápis no caderno, quer dizer, para ver se ainda assim, será que eu estou tendo de fato um lucro através disso, né? Como o nosso nicho é marketing, a gente tem a noção de que a nossa margem é maior, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado justamente sobre essas questões, né? Então, O importante é saber é isso quanto mesmo. de lucro você tem, Sim, entendeu? Porque o que que acontece? A distribuição, ela é feita com o lucro que você tem. Se a empresa não tem lucro, não tem por que distribuir lucros para a empresa. Posso contar um case aqui, ô Marcelo? Claro. Rapidão? Pô, uma vez eu vendi uma mentoria de 5 mil reais para uma empresária lá da Asa Sul. 5 mil reais, 30 dias de prestação de serviço. No meu pacote de mentoria tinha um encontro por semana e um geralzão no final do mês. Só que todo encontro que eu fazia por semana com essa mulher, eu ia lá na Asa Sul tomar um café mais ela. E ir lá na Asa Sul, e esse café sempre saía muito caro, tipo assim, 100, 150 reais, esse diacho desse café. Uber, café, tal, tal, tal. No final do mês, eu tava ficando ali bruto, assim, com bruto mesmo, sem deduzir nada, com 4.500, 4.300 reais. E aí eu também não contabilizava o meu tempo dentro do Uber para ir e nem o meu tempo dentro do Uber para voltar. Eu só contabilizava o valor do Uber. Então já caía mais um pouquinho a margem. E quando ela me apresentava, por exemplo, são 2 horas de consultoria, de mentoria ali e tal, estruturando e colocando a mão na massa. Mas quando vinha alguém que jogava o café para 3, 4 horas, esse tempo eu também não contabilizava. Resumo. Eu achei que eu estava faturando 5, lucrando 5, etc., independentemente da margem que eu tinha ali. Só que no fim das contas, velho, eu estava quase, tipo assim, 50% abaixo do que eu estava, entendeu? É. Aí você acha que tá tendo um lucro ali de absurdo, Bonitão. quando vai ver no lucro mesmo. E aí, pessoal, alguma dúvida? Mais Show, alguma dúvida? recomendação? Vou parar aqui a gravação. Pessoal que está assistindo essa gravação, vocês estão assistindo atrasado pelo YouTube, que assiste em tempo real. Vai lá no Instagram, siga.professor e chama no direct que a gente vai te mostrar como entrar para essa maior comunidade hoje dos empreendedores do país. Vamos embora, vamos produzir agora.